Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, né? Com o Centro Caminho da Luz, que é um centro irmão, né, do Consolador, podemos dizer assim, pelos laços que nos unem, que nos uniram desde tempos atrás, inclusive laços familiares, né, entre o Valnei, a Wanda Canuti, a Léa Fazan, que os três já no mundo espiritual, certamente vinculados a nós em pensamento, estando junto, né, ao trabalho que deixaram. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande. Fiquei assim muito feliz com o convite. E aqui estamos nós, né, buscando a inspiração do amado Mestre Jesus, o auxílio da espiritualidade para suprir as nossas deficiências eventuais, para que a gente possa desenvolver esse tema com vocês, que desde a época em que nós presidíamos a USE, ou até antes, quando ainda trabalhando já no Consolador, nós víamos que a problemática das pessoas que procuram algum tipo de atendimento fraterno, algum tipo de auxílio junto às casas espíritas, normalmente ela está vinculada, em grande parte, a questões familiares, né? Desarmonias na família, problemas com os filhos, problema com o cônjuge. Normalmente, eu não tenho essa estatística, mas acredito que mais de 70%, até um pouco mais, das problemáticas, elas vêm exatamente deste núcleo familiar mais próximo. E quando fomos presidente da USE, nós constantemente íamos a reuniões em São Paulo e existia uma recomendação presente, frequente, de que nós não deixássemos de abordar esse tema nas casas espíritas, de que nós não deixássemos de falar sobre a importância da família no centro espírita, nas oportunidades em que isso fosse possível. Então, como essa é uma oportunidade de falarmos a vocês, né, coisa que não fizemos nos últimos tempos, eu fui resgatar esse tema que muito me agrada, que tenho levado às mais diversas casas por onde vou, e que acredito ser um dos mais importantes dentro das nossas vivências e das nossas experiências reencarnatórias, visto que nenhum de nós reencarna numa família por acaso, né? Como a gente vai ver. Então, eu gostaria de compartilhar alguns slides para que a gente vá seguindo uma linha de raciocínio e possamos acompanhar juntos. Então, vamos ao nosso tema da manhã, laços de família. Eu vou usar aqui como referências o livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Muita coisa do que eu vou falar aqui se baseia nesse livro. É um título curioso, interessante, que parece nos remeter a uma questão específica, mas ele abrange a questão do sexo como uma questão de relação, né? E nisso inclui-se também os laços familiares, e, aliás, é um livro altamente recomendado para todos que quiserem ampliar um pouquinho o seu entendimento. É um livro pequeno, de letras grandes, com mensagens de extrema importância para o nosso aprendizado. Também, claro, nos basearemos no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Algumas conceituações fomos buscar na Wikipedia, Enciclopédia Livre da Internet. Também buscamos alguma orientação no Conduta Espírita, de André Luiz, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, e o Dicionário UAS da Língua Portuguesa. Bem, vamos começar conceituando, melhor dizendo, definindo o que é família, né? Para que a gente saiba do que a gente está falando. Temos várias definições, vamos destacar três.
grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. É uma conceituação abrangente, mais geral, né? Vamos a uma outra. Grupo de pessoas que têm uma ancestralidade comum ou que provém de um mesmo tronco. Aí, esta segunda definição, ela dá conta do grupo familiar específico das pessoas que têm ligações consanguíneas, né? Que seria aquela família meramente ou puramente consanguínea. E a terceira definição, que é a que nós vamos tomar para nós, e que acredito que seja mais adequada aos tempos atuais, pessoas ligadas entre si pelo casamento e pela filiação, ou, excepcionalmente, pela adoção. Então, essa terceira definição, né, nós vamos nos fixar nela e até fazer um comentário sobre ela, né, quando ela diz excepcionalmente pela adoção, quer dizer, nem tão excepcionalmente assim, né, porque a adoção é algo comum nos dias de hoje, e nós vamos ver que existem ligações entre esses espíritos, sejam eles, tenham eles uma ligação consanguínea, ou eventualmente ligações profundas que existem entre pais e filhos adotivos. Bom, agora nós vamos a um texto encontrado na Wikipedia, que ela nos fala, ainda não sob a perspectiva espírita, da função e da importância da família. Então, aqui nós encontramos que a família tem como função primordial a de proteção, tendo, sobretudo, nós fizemos alguns grifos, né? Potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos, podendo formar uma barreira defensiva contra agressões externas. A família ajuda a manter a saúde física e mental do indivíduo por constituir o maior recurso natural para lidar com situações potenciadoras de estresse associadas à vida na comunidade. Eventualmente, a gente pode achar até muito bonita, né? Muito bonito esse texto, eventualmente, muito romântico, e às vezes até romântico demais quando nós consideramos os conflitos que existem nas famílias, ou eventualmente quando a gente pensa na nossa família, e às vezes pode falar assim, puxa vida, mas a minha família então não é isso, né? Eu não me sinto protegido nela. Ou eu não sinto que ela me traga o apoio emocional, nem me ajude na resolução de problemas e conflitos, e muito menos que ela seja uma barreira defensiva contra agressões externas. Porque às vezes, muito menos aqui, ó, que ela me ajude a manter a saúde física e mental. Porque às vezes a pessoa diz, e vem com essa narrativa, que a família é o problema. Na família estão os grandes problemas. Na família está a fonte de seus desequilíbrios, né? E tal. Só falta falar, eventualmente fala, que se ela pudesse, ela escolheria outra família. Ou se ela pudesse, ela sairia fora daquele núcleo. Mas saibamos que nós estamos no lugar onde precisamos estar por razões muito específicas, por razões, eu diria que obedecem uma ordem superior, e ninguém está vinculado a uma família por acaso. É isso que a gente vai ver daqui a pouco, quando começarmos a colocar a visão espírita acerca do que representa a família na evolução do espírito. Então, por mais que a nossa família, ao invés de ser um ponto de apoio que nos ajude na resolução de problemas e conflitos, ela pareça ser uma geradora de conflitos,
Nós vamos entender o porquê disso ao longo desta nossa fala e a importância de nós estarmos vinculados exatamente a esta família, pelos compromissos que temos, pelos compromissos que firmamos antes da encarnação, para que estivéssemos efetivamente neste núcleo familiar. É muito bonito tudo isso, né? Então, vamos ver ainda um texto que fala da importância da família, ainda não sob a perspectiva espírita, embora a perspectiva espírita contemple esta questão que nós vamos colocar agora, de que a família constitui o primeiro, o mais fundamental e o mais importante grupo social de toda pessoa, bem como o seu quadro de referência. Esse termo é importante para nós. Estabelecido através das relações e identificações que a criança criou durante o desenvolvimento, tornando-se a matriz da identidade. Ou seja, é na família, nesse primeiro grupo familiar, primeiro grupo social do espírito reencarnado, que se desenvolvem os laços de afetividade, o exercício da afetividade ou não, eventualmente. Quando a família não propicia isso para o espírito reencarnado, ele acaba não tendo esse parâmetro, essa referência. Então, uma criança criada sem amor, sem carinho, ela não aprende a ser uma criança amorosa e carinhosa, e muito menos um adulto que se identifique com esse sentimento. Por isso a importância de nós termos colocado aqui, olha, a família constitui um quadro de referência para o espírito encarnado, e esse quadro de referência vai formar a matriz da identidade do espírito encarnado e vai ditar os seus comportamentos na vida adulta, né? Ou pelo menos nessa matriz essencial estarão os elementos mais importantes da sua formação psíquica. Então, quando a gente vê na escola uma criança que tem comportamentos problemáticos, quem é professor ou quem foi professor aqui sabe disso, é muito claro para todos que trabalham na educação que o problema não é a criança. A criança está tendo um comportamento reativo, ou que reflete alguma situação de desorganização nesse quadro de referência que todos precisamos, que é a família. Então, quando uma criança começa a apresentar dificuldades de relacionamento, problemas de comportamento, saibamos que o problema vem, quase que em 100% dos casos, da família, que está muitas vezes desorganizada, desestruturada, e que não está conseguindo fornecer a esta criança os elementos necessários, né, para o seu desenvolvimento mais pleno, para que ela vá se firmando na existência como um ser que se relaciona socialmente na base da sensibilidade, da cordialidade, da afetividade, né? da disciplina, que também existe ou deve existir nos lares, noções de comportamentos relacionados a seguir regras, tudo isso vai se aprendendo no lar, e ele se levando para fora. E digamos assim, o segundo núcleo de relações da criança é a escola, até que isso vai ser transportado para as suas relações em sociedade, em trabalho. Então, em última análise, quando a gente vê um adulto com comportamentos que são complicados, problemáticos, podemos remontar à sua infância e à sua estrutura familiar, que muitas vezes a gênese de comportamentos que hoje nos parecem bizarros, ou quando a gente vê um noticiário, lê um jornal e vê notícias chocantes de criaturas que cometem atrocidades, provavelmente na base da sua formação não tem havido esse quadro de referências afetivas, humanas,
humanizadoras, né? Que o levem a ter um comportamento fraterno. Isso sem contar também as tendências instintivas que o espírito traz consigo e que, ao encontrar um lar organizado, baseado no Evangelho de Jesus, que pode oferecer essa referência para torná-lo um cidadão de bem, né? Isso tem um impacto muito profundo na estrutura profunda do ser, que às vezes trazendo inclinações menos felizes, tem essas inclinações atenuadas e vai sendo transformado pela educação e pelas referências de amor que encontra ao reencarnar. Nem sempre é assim, mas é assim que deveria ser. Agora aqui introduzindo um pensamento espírita acerca da importância e da função da família. Vamos buscar em Emmanuel um trecho quando nos diz que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, talvez nenhuma seja mais importante em sua formação educadora e regenerativa. A constituição da família, de semelhante agremiação, nos diz ele, na qual dois seres se conjugam atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Vejam que coisa profunda Emmanuel nos coloca. O lar garante, potencialmente ele garante, os alicerces de uma civilização. Então, lares organizados, fraternos, amorosos, certamente produzirão criaturas que têm estes valores na formação, na sua matriz de personalidade, e que serão criaturas que se comportarão assim na vida em sociedade. Então, é aquela história, né? O lar é a menor célula da sociedade e é efetivamente, como nós sabemos. Desde todos os tempos, né? Desde o Antigo Testamento, aparece, né? Lá nos mandamentos, os 10 mandamentos, aparece já a importância das relações entre pais e filhos, da família, quando a gente vê num dos mandamentos: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Depois Jesus, reafirmando este mandamento, quando diz: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Todos esses são mandamentos negativos, né? Não farás isso, não farás aquilo, não farás, não farás, não farás. E aí vem um mandamento afirmativo: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Falando aí da questão da família, não vamos nos aprofundar muito hoje nessa citação. E o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, vejam a firmeza, né, e a forma direta do apóstolo Paulo, dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. E a gente vai entender no decorrer desta manhã por que tamanha importância para a família. E nós sabemos, vamos ver que ela é de origem divina e é extremamente importante para a nossa organização social, humana e, diria mais, para o avanço do planeta Terra para o mundo de regeneração que nós tanto queremos. Lá no livro Conduta Espírita, André Luiz nos fala o seguinte: os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Muitas vezes a criatura é espírita ou se torna espírita e ouve falar que todos nós temos um trabalho, todos nós temos uma programação encarnatória, eventualmente uma missão, e a pessoa fica curiosa: qual será a minha programação?
qual será a minha missão, né? Apesar de que, no nosso entender, missão, realmente, quem tem são os missionários, né? Como Chico, como Divaldo, como Bezerra. Nós temos projetos, nós temos trabalho a realizar aqui na encarnação. Então, André Luiz nos diz, olha, qual é o nosso projeto? Está aí. Os parentes, aí entendendo pais e mães e a parentela mais ampliada, são os marcos vivos, são as lembranças que temos todo dia, né? Das nossas primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Então a pessoa pode pensar, será que a minha missão, ou a minha tarefa é fundar um orfanato, é presidir um centro espírita? Pode até ser que você tenha vindo também para isso em algum momento, mas nunca nos enganemos que o principal trabalho, o principal projeto de um espírito quando encarna está vinculado aos seres que encarnam mais próximos a ele, que são aqueles que constituem a sua parentela, que são os marcos vivos das nossas grandes responsabilidades encarnatórias. E Emmanuel diz coisas lindas, como, por exemplo, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Veja, não é de vez em quando, é frequentemente. O grupo familiar é aquele grupo que vem reencarnando junto há tempos, para ir se ajustando, né? Então, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Isso é o comum. Existem outras situações de espíritos que reencarnam juntos numa família, mas frequentemente a família serve como um meio de aproximação de espíritos que precisam estar juntos para fazerem esta reparação, né? E vejam essa cena tão bonita, e quando Emmanuel nos diz, nem sempre os laços de sangue reúnem almas essencialmente afins. Olha que coisa, e como isso vai ampliando o nosso horizonte e como vai explicando as dificuldades que nós temos no ambiente familiar. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, que é a situação mais comum, né? Grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Às vezes, a mãe abraça o filho, repleta de ternura, e ela está ali abraçando um inimigo. É uma palavra forte, né? Mas um inimigo, às vezes, tenaz de outras vidas. Ou o filho, que vê na mãe, o que sente vibratoriamente na mãe, uma coisa ambígua. Porque, embora ela seja sua mãe, embora ele tenha essa ligação poderosa com a mãe, vem alguma coisa estranha, uma sensação que se mistura com esse laço poderoso. Parece que em alguns momentos existem sentimentos dúbios de aversão e de amor ao mesmo tempo. Porque às vezes esta mãe é um inimigo do passado, ou um desafeto, alguém que trouxe dificuldades para aquela criatura e agora lhe dá a oportunidade da vida. Mesma coisa, se nós transpusermos essa relação para com os irmãos, para com o pai e outros familiares. E, no entanto, nascem juntos, debaixo do mesmo teto, sob o mesmo lar e vinculados por laços poderosos, que são os laços da paternidade e da maternidade. E seria da gente perguntar, né? Por que espíritos nascem ligados tão proximamente uns aos outros como na condição de mãe e filho ou de pai e filho? Quanto mais forte o laço que une dois espíritos, como este, nós poderíamos até dizer que mais forte a necessidade deles terem se aproximado.
E a providência divina promove isso. Porque, às vezes, espíritos que são desafetos, se eles pudessem escolher, eles ficariam muito longe um do outro. É como quando a gente cruza com alguém que a gente não ama tanto assim, e a pessoa vem lá longe, numa calçada, se você tem uma dificuldade com ela, eu não sei em Botucatu, aqui em Araraquara é assim que o pessoal faz. Você dá uma desviada, você muda de calçada, você vira a esquina sem precisar, né? Porque você evita encontrar com aquela pessoa com quem você tem algum problema. E seria nossa tendência natural. Mas aí a providência divina nos coloca tão próxima a esta pessoa pelos laços de sangue ou pelos laços familiares, seja pela adoção. Mas pensem no espírito reencarnar como filho do outro, como o laço entre mãe e filha profundo. Esse espírito habita este corpo durante 9 meses até que nasça. Não tem relação mais profunda que essa e mais íntima que essa. E certamente tem uma motivação muito grande para que eles estejam colocados nessa posição. Então, é muito bonito a gente refletir sobre isso. E tem os conflitos, né? Entre mães e filhos, pais com dificuldades de amar os filhos, isso existe, embora muitos não admitam, filhos com dificuldade de amar os pais. E isso vem lá de trás das nossas histórias. E é por isso que o lar, segundo André Luiz, constitui um cadinho redentor de almas endividadas. Olha que expressão, que definição, bem diferente daquela definição do dicionário, né? Eu pus aqui embaixo um recipiente fumegando, pegando fogo com metal em ponto de fusão aí, que é o cadinho. Os cadinhos têm desde cadinhos pequenininhos, que a gente usa na odontologia, até cadinhos imensos, gigantes, industriais. E o que é um cadinho? É um recipiente que resiste a altíssimas temperaturas e ali dentro são colocados metais para serem aquecidos até o ponto de fusão, e aí formam-se as ligas, ou então um metal precioso é aquecido até que se depurem, se removam deles as impurezas. Então, cadinho é isso, é um recipiente, é um ambiente em que a temperatura se eleva para que os elementos que estão aí ou se liguem e se fundam, ou se purifiquem, ou as duas coisas. É uma definição precisa para os laços de família. Não sei aí em Botucatu, mas aqui em Araraquara, nos lares a temperatura esquenta, e às vezes bastante, né? E para que a gente não tenha problemas, às vezes a gente precisa usar aquela água da brandura, às vezes do silêncio, para que a temperatura quente não promova danos maiores, né? Porque onde não existe um pouco de equilíbrio, as criaturas entram num conflito tão profundo que chegam até a se agredirem fisicamente. A gente vê, infelizmente, isso, né? Às vezes na rua em que a gente mora, às vezes no noticiário. É porque é isso. É um grupo de espíritos endividados uns com os outros que vêm juntos. E o que a gente pode esperar disso? Conflito, dificuldade, dores, angústias, conflitos emocionais, frustrações e uma série de coisas. Também Emmanuel nos diz, vejam, identifiquemos no lar a escola viva da alma. A escola, onde a gente aprende, não português, matemática, mas já aprendemos a desenvolver as virtudes cristãs, porque sem isso nós não mantemos um lar em pé, né? Paciência, amor, perdão e misericórdia, tolerância, todos esses elementos que nós vamos tendo que exercitar para que o lar prossiga em bases relativamente pacíficas.
Nos diz Emmanuel também que a comunhão de dois seres para a organização da família, na comunhão de dois seres, prevalece o compromisso, não só de assistência um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Então, a junção de duas criaturas estabelece-se, ou deve estabelecer-se, com base num compromisso de cuidado, de assistência de um para com o outro. E é um compromisso espiritual que se adquire e que não se abandona e não se joga para o alto, sim, por qualquer coisa, né? Como infelizmente a gente vê na atualidade. As criaturas se unem, às vezes surgem filhos dessa união e por motivos egoísticos, cada um vai para um lado, rompendo esse compromisso, um não tem cuidado com o outro, e o pior, muitas vezes não tem o cuidado necessário com o psiquismo do espírito encarnado, aquela criança que nasceu daquela união, né? Então, isso precisa ser muito pensado. Então, aqui, um espírito antigo, né? Que nasce pequeno, recebendo, carente de cuidados, de afeto, e às vezes não recebe isso porque a família se dissolve e vira aquela confusão, e o pai não se entende com a mãe, e o filho é colocado ali como no centro daquela disputa, como um objeto quase, né, a ser disputado e comprado, às vezes, com valores materiais, mas onde falta o verdadeiro amor. Enfim, é algo que Emmanuel também nos chama atenção de uma forma muito profunda nesse livro Vida e Sexo. Sabemos que também, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, existem dois tipos de família: as famílias espirituais e as famílias terrenas. As famílias espirituais são compostas por espíritos afins, que se reúnem na espiritualidade por identificações e que têm os mesmos valores, têm mais ou menos a mesma forma de pensar, de vibrar e de sentir. As famílias terrenas são compostas por espíritos afins, uma parte, mas também, como vimos até aqui, espíritos que têm antagonismos entre si. Então, elas são uma mistura das duas coisas, felizmente, não é? Porque nós temos na nossa família aquelas criaturas com as quais nós temos dificuldade de relacionamento e onde temos resgates mais importantes a serem realizados, mas tem sempre na família aquela criatura que é aquele ombro amigo, que nos entende com o olhar, que é o nosso ponto de apoio e que é um espírito que às vezes faz parte da nossa família espiritual, que encarnou junto, para que a família não fosse apenas um ninho de dor e de dificuldade e de conflitos, mas que nós tivéssemos ali no seio da família um ou dois ou três elementos que representem aquele apoio emocional para que, sendo essa mescla interessante, as famílias pudessem ir avante com grupos que não se dissolvessem. Então, temos essas duas situações nas nossas famílias terrenas. Espíritos que trazem antagonismos para conosco e espíritos amigos, familiares talvez, que reencarnaram para nos ajudar naquele processo. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, como acabamos de mostrar, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então, os laços de família verdadeiros são os espirituais. Mas as famílias materiais, as famílias que temos aqui na Terra, existem para que nos tornemos uma grande família espiritual. A função da família, se a gente puder sintetizar numa palavra, numa pequena expressão, é aproximar espíritos uns dos outros,
espíritos antagônicos, que precisam dessa aproximação, que precisam dessa convivência, né? Precisam conviver juntos uma vida para aprenderem a se respeitar, a se amar, e às vezes uma encarnação não é suficiente, e voltam algumas vezes juntos. Então, quando a gente vê uma foto antiga, daquelas famílias mais numerosas, né? Eu gosto de ver essas fotos e fico refletindo que laços existem entre essa senhorinha, que é uma avó, e esse neto, talvez, né? Que laços existirão entre esta, que supostamente é a esposa, e este, que é o marido, e os filhos que surgem desta relação, desta comunhão? Que laços existem entre esses irmãos? Que experiências existiram? E por que esse grupo, né, antigamente as famílias eram mais numerosas, 5, 6, 7 filhos, 10 filhos, como filhos de um casal específico, e cada um com a sua individualidade, a educação é a mesma, a formação é a mesma, mas como são tão diferentes? E muitas vezes entre 2 ou 3 existe aquela harmonia, aquela sincronicidade, aquele entendimento, e entre um e outro, às vezes existe aquele antagonismo, aquela dificuldade, irmãos que às vezes mal se falam. Por que será isso? E parece que é um antagonismo que vem do nada, né? Não sei, é de graça que eles ou se simpatizam entre si ou se antagonizam. Certamente não é de graça. Emmanuel nos diz que os laços de simpatia ou antipatia com o qual nos relacionamos na Terra se perdem. A origem desses laços se perdem na noite dos tempos, ou seja, nas tantas encarnações que já tivemos. E a união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são um indício de simpatia anterior que as aproximou, né? Quando você tem aquele entendimento, aquela afeição que já parece que nasceu pronta, não nasceu pronta, ela foi construída em existência anterior. Daí vem que falando-se de alguém cujo caráter, gosto e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes próximos, costuma-se dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, anuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Às vezes, tem aquela pessoa que é diferente no núcleo familiar, destoa de tudo. E a pessoa olha e fala, puxa vida, parece que ela nem é da família, né? Às vezes é a primeira vez que ela está reencarnando naquele núcleo familiar, e não é mesmo, não tem sido daquela família, mas vem ali, por uma razão específica. Então, também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco o contato dos bons, que por efeito dos cuidados que se lhe dispensam, o caráter dele se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, às vezes, vem aquele diferentão, que às vezes traz dissabores para a família. Família tem, sei lá, o pai e a mãe têm 5 filhos bem encaminhados, que têm valores elevados, que são criaturas de bem, mas tem um lá que é diferente, que é, digamos assim, o filho problema, que tem uma moral diferente. Ele veio ali, não é por outra razão, senão para aprender com aquele
que pode ensinar através do exemplo, não é? E o espírito que tem necessidade de exemplos, de uma estrutura cristã, qual o melhor lugar para ele nascer, senão numa família que tenha esse embasamento para trazer a ele. Então, ao mesmo tempo, essa família em conjunto está trabalhando para melhorar ou abrandar o caráter daquele que parece tão diferente, não é? E então estão trabalhando e ao mesmo tempo serve de alguma forma de prova também para este grupo. Então tem duplo objetivo e tem um objetivo fundamental, né? Que é auxiliar a evolução daquele espírito mais necessitado que veio ali naquele grupo. E é identificado como alguém estranho, diferente, parece que não é da família, parece que é tão diferente, né, em termos, em tudo que se pode imaginar, e é mesmo. E às vezes está reencarnando ali pelas primeiras vezes ou pela primeira vez para obter o auxílio daquele grupo que todo ele às vezes já é harmônico entre si e precisa colaborar na educação de mais espíritos. Sobre as simpatias que nos unem, né? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, como já dissemos, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Muitas vezes até uns seguem uns ou a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então, é aquela situação que nós temos. Quando identificamos aquelas simpatias que unem 2, 3 espíritos num grupo familiar, são muitas vezes espíritos amigos, espíritos que têm identificações entre si, que reencarnaram juntos naquele núcleo, né? Para que trabalhem juntos pelo seu mútuo aperfeiçoamento e também para que a vida em família se torne um pouco mais branda, porque Deus é Deus de misericórdia e não nos reúne em família apenas entre desafetos, mas trazemos junto alguns afetos para que, quando a temperatura desse cadinho subir muito, nós nos ligando a esses afetos, consigamos suportar determinadas travessias. E existem as situações de aversões, né, colocadas claramente por Emmanuel no livro Vida e Sexo, e aparece também no Evangelho segundo o Espiritismo. Como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? Nada com efeito naquela existência há podido explicar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se faz voltar o olhar ao passado. Às vezes a criancinha repele a mãe ou o pai desde o berço. Às vezes a mãe tem dificuldade para amamentar a criança porque ela empurra com a mãozinha. Isso não seria o esperado. Mas às vezes existe uma aversão tão profunda ali, o espírito não se lembra. E ele nasce com esquecimento, mas vibratoriamente tem uma dificuldade desde o nascimento. E isso é uma prova para os dois. Mas uma necessidade. Não é o pai quem cria o seu filho, o espírito do seu filho, né, como nós sabemos. Ele não faz mais do que fornecer-lhe o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, fazê-lo progredir, a despeito das aversões, das dificuldades que, com amor desta vida, vamos buscando contornar, porque, afinal de contas, quando surgem as aversões, as dissensões e até as discussões em família, aí nós refletimos e falamos, puxa vida, mas ele é meu filho, né? E o filho pensa, puxa vida, mas ela é minha mãe, ou ele é meu pai. E aí se esforçam mutuamente para
fazerem aquele movimento de reconciliação, dali a pouco estão se estranhando de novo e se perdoando de novo, porque é para isso que eles vieram. E é bonito isso. E é esse exercício que a gente tem que fazer incansavelmente até que a gente aprenda a se amar, mesmo que não seja nessa existência, mesmo que leve mais de uma. Então, o conselho lá no Evangelho, não rejeiteis, pois, a criancinha que repele a mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. A gente sabe que não foi o acaso, né? Há um motivo. Os filhos problema que amarguram a vida dos pais, daqueles que exercem a função de pais, ou que têm um sentimento paternal e maternal em relação a eles. Mães, abraçai o filho que lhe dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles não estão na terra, desculpem, para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Então, o filho difícil, o filho que é problema, ou que pode se vir a tornar um filho problema, não descuidemos da educação. Desde os primeiros tempos do seu surgimento na encarnação, nós vamos identificando tendências, ideias, comportamentos, e ali tem que entrar uma educação firme, constante, que é cansativa, que é trabalhosa, que é desgastante, sim, mas que nenhum de nós que é pai ou mãe, tio ou avô pode abrir mão. Mas, ó, muitas dentre vós, ele está falando às mães, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. Mais tarde, vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então, é mais fácil deixar passar, né? É mais fácil deixar, não repetir de novo aquela orientação, não conversar de novo com aquele filho pela milésima vez sobre aquela dificuldade que ele traz, mas isso é educação, é insistência, insistência, insistência. Então, às vezes é mais fácil fechar os olhos, deixar fluir, né, como se diz, mas o resultado disso pode ser bastante frustrante para a própria mãe, já nesta vida, ou para o pai, ou para o tio, ou para o avô, porque todos têm um papel educativo no desenvolvimento do espírito encarnado. Vejam esta colocação de Emmanuel, quanto é profunda e importante. Pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos. Se você perguntar para uma mãe, né, de qual filho ela gosta mais, ela tem 5, 10, ela fala de todos. Eu gosto de todos igualmente. Nem sempre é a mais profunda verdade, porque pelos laços anteriores que os ligam, existem simpatias mais profundas e existem situações em que os pais, embora não queiram admitir, e a gente entende isso, não conseguem sentir aquele amor profundo pelos filhos. Existe lá no fundo uma antipatia. Então, pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos lhes surgem no lar. Existem também filhos que se inimizam com os próprios pais. Vejam que situação, dos dois lados, né? Então, logo senhoreia o campo mental nos labores da encarnação. Arraigado no labirinto de existências menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros está presente no quadro familiar, em que o ódio
acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza. Por isso tantos conflitos, não é? Por isso buscam o atendimento fraterno criaturas que trazem conflitos familiares. Então, as instâncias do pretérito, os sentimentos, o ódio de instâncias do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia da mente. Então, a psiquiatria, a psicologia tem nomes para certos comportamentos, mas que estão arraigados na nossa bagagem de existências anteriores. E aí nos diz Emmanuel lindamente, indubitavelmente, o tratamento psicológico visando a cura mental e a sublimação da personalidade é o caminho ideal para semelhantes pacientes. Então, indicando realmente que se faça, se necessário, a psicoterapia, porque ajudará muito na diluição desses conflitos. Urge, porém, nos diz ele, que médicos e analistas humanitários, urge entender, porém, que médicos e analistas humanitários conseguirão efetuar prodígios de compreensão e de amor, libertando enfermos dessa espécie. Então, ele enaltece o papel da psicoterapia, sem dúvida, amenizando esses conflitos. No entanto, nos diz ele, o estudo da reencarnação é igualmente chamado a funcionar nos alicerces da obra de salvamento. Então, entendendo, conhecendo a doutrina espírita, nos aprofundando no entendimento do que é a reencarnação, para que ela existe, qual a sua finalidade e por que nós estamos juntos numa família, e é isso que a gente está buscando estudar nessa manhã, nós conseguiremos muito mais compreensão e, naturalmente, forças e motivação para superarmos as nossas dificuldades na relação familiar. E é essa a nossa proposta, realmente, ao trazermos esse tema para essa manhã. Eu gostaria de finalizar com esta frase que, para mim, sintetiza, a frase de Emmanuel, que sintetiza profundamente a função da família. Toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia. Esta é a função da família, aproximar espíritos que eventualmente sejam antipáticos, que tenham dificuldades entre si, para que ao longo de uma vida, de décadas de caminhada juntos, eles aprendam a construir estima recíproca, quem sabe amor, ou pelo menos respeito entre si, para que esse respeito futuramente, quem sabe até em outras encarnações, um dia se transforme em amor, para que aos poucos nós possamos ampliar a nossa família espiritual e um dia, quem sabe, lá na frente, possamos nos entender, nós todos seres humanos, como uma grande família universal e assim melhorarmos as relações entre nós. Agradeço pela presença de todos, gostaria de desejar um excelente domingo a todos e que Jesus nos ajude a ter forças, lucidez para identificar essas situações importantes no nosso grupo familiar, para que possamos ter êxito, né, nesta empreitada, que não é fácil, que não é difícil, não é simples, mas que tem origem divina, né, e um papel importantíssimo na nossa evolução para uma condição de espíritos um pouco mais sensíveis, um pouco mais humanos, um pouco mais amorosos e fraternos. Muito obrigada.